noite, a Ordem dos Advogados tem, desde princípios de março, um novo bastonário. André Aureliano Aragão, eleito num congresso de lista única sob o lema "Por uma advocacia séria e dignificante", é o nosso convidado esta noite em Cartas na Mesa. André Aragão, boa noite, bem-vindo ao programa. Obrigado. Licenciado em Direito, diretor do Gabinete de Estudos e Documentação do Ministério da Justiça, diretor do Centro de Informática e Reprografia do Ministério da Justiça, responsável pelas relações entre o setor do trabalho do Ministério da Justiça, Trabalho, Administração Pública e OIT, formações complementares em Direito do Trabalho, Direitos Humanos, Contencioso Ambiental, Direito Desportivo, Direito Aéreo Internacional, entre outras, consultor do projeto Legis Palop, jurisconsulto do UICN em matéria de feitura de leis e direito do ambiente, consultor do PNUD no dossiê de elaboração de legislação turística em São Tomé e Príncipe, vários artigos em várias revistas de especialidade, membro da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, membro fundador da Associação dos Juristas dos Países de Língua Portuguesa, membro da União Internacional para a Conservação da Natureza e do Tribunal Arbitral do Desporto da FIFA, membro da Comissão Jurídica da Associação dos Comitês Olímpicos Africanos, presentemente bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, segundo vice-presidente da UALP. O que é que significou para si ter chegado ao bastonário da Ordem dos Advogados, ter sido eleito bastonário da Ordem dos Advogados num congresso de lista única no âmbito da sua carreira? Antes de mais, significou um voto de confiança da parte dos meus colegas advogados, que viram na minha pessoa alguém que, enfim, com a dignidade necessária e suficiente para representá-los à testa, portanto, da nossa organização. Por um lado. Por outro lado, significou responsabilidades acrescidas, tanto do ponto de vista do advogado enquanto tal, mas do ponto de vista das correlações que se geram entre a Ordem dos Advogados, os vários órgãos de soberania nacional, a sociedade civil, enfim, na persecução dos objetivos, dos principais objetivos da Ordem. Sentiu essa eleição como um momento alto na sua carreira? Digamos que espero, enfim, que hajam momentos mais altos. Este, evidentemente, que foi marcante pela forma como decorreu, em pleno Congresso, enfim, em condições bastante democráticas, mas espero, enfim, vir a contribuir de forma muito mais contundente, não só na advocacia, mas noutros ramos a nível do nosso país. Prometeu no seu discurso de tomada de posse, e vou citar, eleger políticas e estratégias coerentes, nunca perdendo de vista os objetivos proclamados pelos estatutos. A nova direção já meteu ombros à tarefa. Como é que definiria este momento do seu mandato à luz destes objetivos? Bom, neste momento encontramos-nos numa fase de conhecer melhor por dentro a casa. É verdade que estivemos envolvidos logo no início do surgimento da Ordem dos Advogados, a nível da Comissão Instaladora, mas como democratas convictos, quem ganha governa, não é? Fomos às eleições, eu fui mandatário de uma lista que não venceu, afastei-me para permitir que a lista vencedora fizesse os seus mandatos e foi o que aconteceu. Agora é a altura de, enfim, podermos conhecer por dentro exatamente como é que as coisas funcionam ou vêm funcionando, introduzir as melhorias necessárias e criar as condições para que, enfim, possamos começar a concretizar aquilo que são as nossas aspirações plasmadas, quer no manifesto eleitoral, quer no programa, nas linhas gerais programáticas. Tomando como referência o seu discurso de empossamento, quais seriam, aqui neste programa, os seus projetos fundamentais, fulcrais, para este mandato? Dois eixos fundamentais merecem particular realce. Um a nível mais interno, que tem a ver com a própria eficácia da profissão, a própria postura do advogado na sociedade,
a sua preparação técnica, deontológica, diga-se até mesmo ética. Portanto, nós estamos com várias gerações de advogados que fizeram percursos diferentes. Há a geração mais antiga que fez um percurso maioritariamente no estrangeiro, tendo frequentado uma faculdade de Direito estrangeira e posteriormente eleito como saída profissional à profissão jurídica do advogado. Temos uma geração que está na casa dos 30, 35 anos, que fez um percurso parecido, mas neste capítulo já há uma comitação com os jovens advogados licenciados em Direito já nas nossas universidades, e o que é necessário fazer-se é fazer a aproximação do nível técnico, do nível deontológico e ético destas três gerações que têm necessariamente que coabitar para, enfim, conseguirmos uma imagem mais homogénea da classe. Um dos grandes vetores deste mandato será precisamente analisar profundamente e encontrar formas para debelar a forte pressão do acesso, relativamente ao acesso à profissão. Neste momento, os estatutos da Ordem de Advogados definem a profissão como sendo uma profissão de pessoas, uma ordem como sendo um conjunto de pessoas licenciadas em Direito que elegem o exercício da profissão de advogado. Nós entendemos que hoje essa interpretação não é bem assim. Não se elege a profissão de advogado, pode-se ansiar a profissão de advogado, mas tem de se passar por um crivo, porque se calhar nem todos temos aptidões, nem todos temos vocação e se calhar nem todos estaremos à medida de facto representar com dignamente os nossos clientes, defender os seus direitos e os seus interesses, sem que antes disso, antes da atribuição da cédula profissional, haja uma avaliação que afira de que a pessoa de facto está pronta, está apta a exercer. Referiu dois aspectos, este é um deles. Antes de ir ao segundo, isto suscita-me uma questão que tem a ver com aquilo que tem vindo a ser descrito como tendência para a proliferação ou massificação dos cursos de Direito, o questionamento da qualidade desses cursos e dos licenciados. De facto, tem toda a razão. Espanta-nos o número de juristas que são lançados ao mercado no final de cada ano letivo pelas universidades locais, pelas faculdades de Direito, e encontramos uma pressão enorme porque grande parte destas pessoas, não encontrando possibilidades de enquadramento na função pública, ocorrem massivamente pela opção de uma profissão liberal. Temos tido alguns problemas e temos que resolvê-los antes que eles se acumulem mais. Daí eu há pouco tempo referi-me à necessidade da Ordem encontrar meios para ministrar os cursos de preparação de advogados. Portanto, o ponto fulcral nesse aspecto é a formação e que deve preceder o estágio profissional. Neste momento, há uma inscrição como advogado estagiário e passa-se imediatamente ao estágio profissional. Bom, nós devíamos, nesta altura, já termos um programa de formação que serviria como um primeiro filtro antes ainda do estágio profissional, porque é necessário que se transmitam conhecimentos muito específicos do exercício da profissão, porque as universidades o que dão são conhecimentos genéricos das várias cadeiras de Direito, mas as universidades não formam advogados. Já lá foi tempo em que a primeira e segunda geração, digamos assim, de advogados formaram-se num sistema de autoestudo, portanto, nem sequer havia advogados no mercado que pudessem proporcionar tirocínio aos jovens advogados. Eu incluo-me neste grupo, foi mais uma autoformação, com todos os custos e pontos, aspectos negativos que hoje temos a consciência que isto acarreta, mas temos que inverter essa tendência, portanto, temos que evoluir para
melhorar a qualidade. E a melhoria da qualidade passa, antes de mais, por uma formação que deve ser ministrada pela Ordem, com recurso, enfim, aos recursos suplementar, recursos humanos internos, e, se necessário for, e se proporcionar, também com os subsídios de pessoas do estrangeiro. Esta aposta é parte de um dos eixos fundamentais do seu mandato. Exatamente. E o segundo eixo? O segundo eixo tem a ver com a relação entre a Ordem e os órgãos de soberania do país e as instituições públicas em geral, sem desprimor para as instituições de foro privado. Nós temos, a nível dos nossos estatutos, uma missão, e esta missão leva-nos a necessariamente ter uma visão muito clara daquilo que é o nosso papel na sociedade. Pese embora a interpretação quase generalizada de que é uma profissão extremamente mercantilizada, o que, visto por dentro, não é bem assim. Há todo um papel social de fundo que o advogado tem, e para isso é necessário, antes de mais, que a própria sociedade veja a profissão do advogado com outros olhos. Portanto, não fiquemos presos a chavões, a dogmas do passado. Temos que ver cá a evolução, como o livro evolui, e temos que acompanhar essa evolução. Hoje, o grande compromisso que nós temos, que continua sendo o compromisso número 1, que nos é imposto pelos próprios estatutos, e que tem a ver com a defesa do Estado de Direito, a defesa das liberdades, das garantias do cidadão. Leva-nos, de algum modo, a exercer não só um papel estritamente jurídico, mas aqui e acolá haverá sempre laivos políticos, porque o povo de São Tomé e Príncipe elegeu em 1990, quando do referendo popular sobre o regime, viver em democracia, e referendou uma Constituição democrática, cujos princípios são claros e inabaláveis, e o ónus que tem a Ordem dos Advogados, cujos estatutos foram aprovados por lei, é justamente a defesa deste regime democrático. E qual é o estado? Qual é o estado do direito democrático? Qual é o estado das liberdades e garantias do cidadão em São Tomé e Príncipe neste momento? Digamos que, ao analisar o estado do nosso Estado de Direito Democrático, passa por pleonasmo, temos de fazer uma certa abstração, portanto, fazer uma análise interna enquanto cidadãos que vivem num determinado uma área geográfica, e temos um ponto de vista que é, enfim, a nossa democracia vista pelos nossos olhos, e uma outra visão que é influenciada por aquilo que os outros dizem sobre a nossa democracia vista de fora, e a nossa democracia vista pela OASTEP e pelo seu bastonário. A nossa democracia, digamos que está em crescimento, está numa fase em que ainda precisa de amadurecer e tornar-se adulta. Há aqui e acolá sempre pequenos escolhos que vão aparecendo pelo caminho, alguns exageros, algumas situações de franca interpretação errónea de textos legais que levam normalmente a alguns conflitos de competência de órgãos, conflitos de interesse também, porque a democracia é feita por seres humanos, por homens que devem eles próprios cultivar uma certa integridade, devem eles próprios cultivar uma certa coerência, e temos que fazer esforços acrescidos no sentido de inculcar nos principais atores da nossa democracia de que, afinal de contas, o compromisso é para com toda a sociedade. Portanto, os atores políticos assumem um compromisso para com toda a sociedade. Não se podem limitar no exercício da sua função a atender ou a se aterem a interesses